Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, aberto para toda a gente que tenha audição, não é? Para os surdos, já à partida não internet, dá. mas... Sim. Para os surdos não dá. Achas que há mais pessoas com internet ou com audição? Tendo em conta que já há imensas pessoas com internet. Se calhar há mais gente com internet, sim. Exato. Há mais surdos do que info-excluídos. Sim. Penso eu. Sim. Pelo menos aqui em Lisboa, não é? Sim, se calhar se formos para o interior, para as faixas de 90 e tal anos, sim. E talvez seja mais difícil. Olha, eu acho que muita gente que não é patrona deve-se ter questionado. Aliás, até me mandaram uma ou duas mensagens. O que é que nós teríamos a dizer sobre o estalo que abanou o mundo? Se quisessem saber, olha, tinham ouvido o episódio de Patronos em que nós discorremos longamente. Sim, foi quase tudo sobre isso. Sim. Foi quase tudo sobre isso. Nós, tal como a maioria da maralha que está viva à face da Terra. No entanto, hoje aconteceu uma coisa, eu acho que ainda ficou um restinho, aqui um sarrezinho smithiano, rockiano, que ainda podemos rapar o tacho e falar um bocadinho dele. Porquê? Porque vi um post numa rede social relativamente às imagens e à denúncia que foi feita dos crimes de guerra em, eu não sei se diz Bucha ou Burra ou como é que se diz, a cidade ucraniana. Sabes como é que se diz em ucraniano? Não sei. Okay. É que seres Bucha tira toda a carga dramática a valas comuns e civis mortos na rua, não é? Sim. Não é que isso foi, não é que há valas comuns. Em Bucha. Tá bem. Sim. É ali ao lado de Badocha, estás a ver? Sim. E que é uma coisa horrível. Obviamente eu tendo a acreditar nisso. Hoje, aliás, ouvi uma reportagem de um correspondente da BBC, que é uma fonte relativamente fidedigna, a dizer que esteve nessa cidade e que viu um sítio onde os soldados russos tiveram acampados, por assim dizer, em que havia vários cadáveres e havia imensas garrafas vazias de álcool. Portanto, houve uma espécie de uma festa. Eu tendo a acreditar nisso, sabendo que festa sempre... ou eram só russos também, não é? Os russos precisam de festa para beber álcool. Imagina, foi uma refeição normal, se calhar até triste. Ou seja, exatamente, beber vodka, porque são russos. Exatamente, se calhar foi um pequeno almoço, não é? Sim, um pequeno almoço até bastante pesado e sem qualquer tipo de alegria. Foram só eles a... Exatamente. E agora viemos aqui, matamos esta gente toda, temos que voltar para casa. Porque é muito engraçado, porque se tem falado muito, assim, muita desta informação, de um lado ou de outro, independentemente da validade e da maioria das pessoas, obviamente, estarem a favor dos ucranianos defenderem, a guerra é propaganda. Portanto, claro. Às vezes é difícil ter informação fidedigna. E tinha-se falado muito, havia muita informação, deves ter ouvido, né? Dos soldados russos que mandavam mensagens para as mães e que eram interceptadas e que eram publicadas a dizer: estamos aqui, não sabemos o que estamos a fazer, somos obrigados. Pensávamos que vínhamos numa manobra e afinal estamos a invadir cidades. E isso é ótimo. Eu acredito que haja soldados que tenham realmente essa consciência. Mas numa guerra é difícil que não haja abusos. Portanto, é difícil que em milhares de soldados russos todos tenham essa consciência. Não me admiraria que houvesse uns que depois do massacre fossem beber vodka, não é? Sim, certamente, sim. Sim, eu acho que não devia haver regras na guerra. Acho que é uma estupidez. Porque isso dá o conforto a quem inicia a guerra também. Imagina, se tu vais para uma porrada na rua e sabes que há regras, que é tipo, olha, não vale socos na cara
e se eu cair ao chão não me pontapeiam na cabeça e não vale facadas nem garrafadas. Se tu fores para uma luta sabendo que há essas regras, tu vais esticar mais a corda e estás mais disposto a iniciar o conflito, porque sabes que à partida não te vai acontecer. E na guerra é isto, não se pode bombardear hospitais, não se pode não sei o quê, então vamos lá para a guerra, que isto também a gente também não perde muito. E acho que não devia haver, a guerra não devia ter regras, devia ser cada um por si vale, agarras num bebê, dás-lhe um tiro na nuca, está tudo bem, não devia ser crime de guerra. Que é para os países, ou quem entra em conflito e inicia o conflito, estar bem ciente que a coisa pode se escalar para outros níveis. Porque assim com regras não vale. Assim é desvirtuar até a guerra. É desvirtuar a guerra. Eu acho que é um ângulo bastante interessante e inovador, não tenho a mínima dúvida, ainda bem que o trouxeste para a conversa. No entanto, o que eu acho que há regras, entre aspas, não é? Há uma lei internacional de guerra para que as pessoas, algumas pessoas possam sentir hesitantes em praticar alguns crimes porque sabem que já acontecem outras guerras que podem ser julgadas por isso, não é? Sim, mas não é. Várias pessoas são julgadas nos tribunais internacionais depois de... Sim, porque repare, tu podes... Ou seja, tu não podes ser julgado, se tu és um general e vais à guerra, tu não podes, se não cometeres nenhum crime de guerra, tu não podes ser julgado. Diz, eu era general, portanto, eu cumpri as ordens. Pois, mas no entanto, se não cometeres faz um crime de sentido, guerra, podes ser julgado por isso. Na mesma. Imagina, um presidente pode impedir os cidadãos em idade de ir para a guerra de sair do país e obrigá-los a ir para a linha da frente a ser mortos. Ou pode obrigar a matar outras pessoas. Isso não é crime de guerra, não é? Mas é crime de guerra matar civis. Quando, de propósito, quando é um bocado a mesma coisa, porque aquela pessoa também era civil e foi obrigada a ir para a guerra e morreu. Portanto, acaba por matar. É uma outra forma de matar civis. E depois, numa bomba no hospital é que não dá, mas mandar milhares de gajos que não querem ir para a luta e obrigá-los a morrer já não é crime de guerra. As regras não sei, por exemplo, eu percebo o que estás a dizer e concordo em parte, mas eu acho que parte do exército russo são profissionais. Sim, mas aqui até estou a falar do ucraniano, por exemplo. Sim. Mas isto para dizer o quê? Desculpa, estou aqui com uma vontade de espirrar. Se calhar vou ter que fazer uma pausa. Espirra. Como é que um gajo faz para espirrar? Olha para a luz, não é? Ou não? Sim, para cima, para a luz, sim. Okay. Mas só para o sol, para o candeeiro não dá. Tem que ser para o sol, para os candeeiros não dá. Só se for lâmpada efervescente. Aqui não há sol, não vejo sol, está tudo nublado aqui deste lado. Aqui está, mais ou menos. Olha, mas tudo isto porquê? Porque vi um post que dizia: que vergonha de mundo é este que as pessoas não dedicam um décimo do tempo ao que aconteceu em Bucha ou Burra ou Buca, comparativamente ao que aconteceu nos Oscars. Sim. E há um lado de verdade nisso. Mas também há, ou seja, tu vis dizer isto para a internet, a maioria das pessoas sabe isso. A maioria das pessoas sabe isso. A maioria das pessoas, não estou a dizer todas, mas a maioria das pessoas sabe que é mais grave e é mais suscetível de ser falado um massacre de civis do que um estalo. E nós falámos na semana passada porque o estalo gerou tanta... Mas podemos dizer a essa pessoa assim, e que pessoa é que também está preocupada e só dá atenção ao conflito que é na Ucrânia e não deu quando foi na Síria. Ou não deu quando é na Temos que ir ver ao moral dessa pessoa, ver se ela deu ou não. É exatamente a mesma coisa. Portanto... O que eu queria dizer é, há um lado de verdade nisso. Mas quando tu vais atirar isso à cara das pessoas desta maneira, não é? Como se tu fosses o único virtuoso, como se tu fosses o único que pensou nisso. Sim. Quando essa pessoa, por exemplo, fez post sobre o estalo, que eu sei. Está alguma coisa a assobiar aí? Tá. É vento ou estás com uma fuga no cu? E tá, é o vento. Tu consegues ouvir aí? Eu ouvi. Está uma ventaninha aqui. Sim. Peço desculpa, não sei se fechar, mas depois fechar a persiana não sei nada. Não, deixa estar, dá sonoplastia. Dá sonoplastia, não é? A coisa. E isso é verdade, ou seja, toda a gente sabe isso. Agora, eu acho que também se calhar é um bocado uma crítica fácil, apontar este dedo, porque as pessoas não podem, ou seja, é uma legítima defesa não estarem sempre a falar da guerra. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas se indignam com isto e não vão para as redes sociais porque têm o seu momento de indignação ou de sofrimento e se calhar não querem falar mais sobre isso. Eu acho que às vezes é apenas uma questão de legítima defesa e não é sempre uma questão das pessoas serem indiferentes. É isso que eu quero dizer. Sim. Não, e porque também, olha, é mais fácil falar daquilo. Não precisas de muito
estar muito atento às notícias, de ser muito conhecedor da política internacional ou do que seja, para comentar o estalo, não é? Que aconteceu. Enquanto que para comentar a guerra também não vale a pena ir para a net e dizer a guerra é má. Não se devia ser, que é o que muitos já pseudo-ativistas fazem. A guerra é má. Claro. Pronto, já fiz a minha parte, usei a hashtag War is Bad e pronto, agora faço parte dos virtuosos do mundo. E, portanto, também para dizer essas coisas, mas vale também comentar a chapada do Will Smith, que a mim me preocupa mais, porque eu sou comediante e mais depressa posso levar uma chapada de um gajo que acho que ficou legitimado pelo Will Smith do que uma bomba dos russos. Neste momento é mais provável isso. E portanto, mas olha, vamos só dar nós, como eu disse, falámos longamente no podcast para patronos da semana passada sobre isto, mas acho que ficou aqui então algumas coisinhas para falar. Até porque tanto eu como tu mais obviamente, graças à tua presença incendiária nas redes, tivemos muita gente a comentar, não é? Eu tive algumas mulheres de alguns posts que eu fiz sobre isto que me surpreenderam, ou seja, mulheres que estavam completamente do lado do Will Smith, e algumas mulheres que eu sabia que são ativistas de causas woke, por assim dizer, woke, ou seja, são ativistas de causas que eu acho que são importantes, como a questão do racismo ou a questão os woke ficaram muito baralhados com esta situação. Pois, nós falamos disso, não é? Ficaram muito baralhados. Eles já não estão bem normalmente, né? Das ideias, já estão muito confusos. Mas isto baralhou-os. E nós a semana passada falámos longamente, porque isto de facto com um nervo que vai além da questão das celebridades, que é a questão da violência, e a questão de, parece que encaixa no espírito do nosso tempo, que de repente há duas equipas, não é? És de uma equipa ou de outra, não é? E isso encaixa muito bem na forma como hoje em dia nós pensamos e comunicamos. Mas a verdade é que durante vários dias, mesmo depois de nós termos feito o programa, e que falámos longamente, vinham-me ideias à cabeça sobre isto, e pensava, mas porra, que merda, tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para ler, porque é que isto continua a vir ao de cima? E uma das razões, além dos tais comentários, que já falarei deles, era que, para mim, ou seja, tu podes falar de todas as razões atenuantes do que aconteceu. Acho que está nervoso, que tem pode ter problemas psicológicos, o que seja, que perdeu a cabeça. Nós falámos sobre isso na semana passada. Ou os agravantes, além dos atenuantes, que é, aquilo é um show, tu és um milionário, és um ator que já foste a não sei quantos shows em que tu já fizeste piadas em palco sobre pessoas e já as recebeste. Portanto, mas no fundo, para mim, aquilo se resumia a uma merda. Há um gajo que se levanta por causa de uma piada e vai dar um chapadão num gajo que está a trabalhar. Não é? E em qualquer outra circunstância, essa pessoa teria-se, se fosse num bar, não é? Se fosse até num bar aqui da rua, se fosse ali na pastelaria onde eu vou, essa pessoa era expulsa da pastelaria. Era expulsa, chamava-se a polícia, se calhar. Não é? Não seria aplaudida de pé, não é? Provavelmente. Não. E o que eu achei, uma das coisas que eu achei engraçado foi como é que toda a gente começou a sequestrar o episódio para a sua agenda política. Portanto, eu ouvi coisas sobre raça, foram deixar uma coisa no meu post sobre, não, isto tem a ver com a questão da maneira de pensar brancocêntrica que oprimiu o cabelo das mulheres negras durante não sei quanto tempo. É burros, foda-se, a sério. Olha, essa gente sim merece uma chapada. Esse comentário, por exemplo, merece mais uma chapada. Aí não me opunha. Aí não me opunha a dar-se uma chapada. E o que eu senti era, há imensas questões em que a raça ou o género estão envolvidos. Neste caso, o facto de eles serem negros não é importante. Aliás, só é importante neste aspecto, que é eles superaram a ideia convencional do que é ser um negro. Ou seja, um negro comum que fizesse isto num bar seria logo atacado porque, estão a ver, é um negro, tem mais propensão para a criminalidade. Ou seja, estou a falar da extrema-direita como pensa, obviamente, na população negra. E eles transcenderam isso. O Will Smith não é visto como negro ou branco em Hollywood. É visto como uma grande estrela de Hollywood. E ele transcende isso. Se não transcendesse, teria sido expulso do teatro. E não é? Ou seja, ele continuou lá no teatro. Sim, não. A única coisa que tu podes aqui falar de raça ou de género é até como argumento contra o que o Will Smith fez.
Porque nós também falámos sobre isso, que era, se fosse um branco a dar uma chapada no Chris Rock, um ator branco a dar, a história era outra. Não era aplaudido de pé. Se a comediante, em vez de ser o Chris Rock, fosse uma mulher, e o Will Smith tivesse dado uma chapada numa mulher, também ninguém tinha aplaudido daquela forma. Claro. Portanto, aqui o facto de a raça e o género aqui até servem como desculpa para o que aconteceu. Sim. Desculpa, ou para se olhar de lado, não é? Bom, a violência não é assim tão importante. Afinal, não, pronto. São estrelas de Hollywood e não foi nenhuma minoria a atacar outra minoria. Portanto, ficamos baralhados. E aí é que baralhou a cabecinha dos loucos, não é? E há várias pessoas que disseram, mas só se falou deles, ninguém falou da Jada e do que é que ela passou. E a questão é, há uma questão óbvia, que é, imagina que não havia transmissão em direto, as pessoas não sabiam ao segundo o que é que tinha acontecido. Tu és um jornalista, tinhas estado na cerimónia, chegavas à redação e escrevias uma notícia que era Chris Rock diz uma piada deselegante sobre... Deselegante na perspectiva da própria Jada, não é? Ou do Will Smith. E nós não sabemos o que é que a Jada achou da piada, pronto, presumimos. Mas chegavas a uma redação e escrevias a notícia que Chris Rock disse uma piada sobre Jada Smith, sobre ela ser careca. E no dia a seguir o teu editor dizia, então mas o Will Smith deu um chapadão no Chris Rock e partia essa notícia. Yeah. Não se falou tanto da Jada porque a notícia não é a piada. Sim. Ou seja, se não tivesse acontecido aquilo, ninguém falaria daquela piada. Aquela piada ficava no cemitério das piadas que não se relembram, das milhares de piadas que são ditas em cerimónias. Portanto, não se falou tanto da Jada porque essa não foi a notícia. A notícia não é o cão que morde o homem, é o homem que mordeu o cão. Até porque a única coisa a dizer sobre a Jada era mal também, não havia nada de bom para dizer, não é? Porque ela revira os olhos daquela forma. Mas repara, ela está no direito de mostrar o desagrado, claro, obviamente, e não gostar da piada. Está no direito de mostrar o desagrado, mas tu és uma celebridade, estás na fila da frente dos Oscars, foste convidada porque estás na fila da frente porque o teu marido foi eleito, porque senão ela nem estava lá, não é? E o gajo está a fazer o trabalho, está a picar com toda a gente. Também acho que é de cortesia profissional não fazer aquela cara, percebes? Mas não fazes aquela cara, porque ninguém gostaria dela se fosse, imagina, ela vai fazer um discurso de ganhar um prémio e vias o Chris Rock a fazer aquela cara e toda a gente dizia que deselegante. Aquilo é deselegante na mesma, não é por ser uma espécie de roast ou uma piada direcionada a ela que aquilo não deixa de ser deselegante. Está no direito dela e é uma coisa instintiva, está tudo bem, mas aguenta, caralho, aguenta. És um milionário, estás ali numa festa, queres ser que famoso, vens falar da alopecia, não vieste falar. Então agora as pessoas vão fazer piadas com isso e falar. Senão toda a gente pensava que tu tinhas rapado o cabelo por estilo, que foi o que pensou até o Chris Rock. Portanto, o que também queres trazer para a baila as tuas doenças, os teus problemas pessoais, tu tens que estar habituado a que as revistas falem disso depois, em que se pegue nisso, em que se faça piadas. Se não queres, estás caladinho e resguardas a tua vida pessoal e não vens depois com merdas. Concordo perfeitamente e acrescento que é o revirar os olhos. É muito engraçado porque se diz, ele foi em defesa da sua mulher, não é? O que de certa maneira parece que estamos no século XIV a defender a honra de alguém que foi ao teu palácio e enxovalhou a tua mulher à frente da corte do rei. E é engraçado porque imagina isto, imagina que tu vais no carro e vai a tua mulher a conduzir e há alguém que passa e diz, caralho, não sabes conduzir, sua puta. Quem é que é o gajo passa pela cabeça de alguém racional, e estamos a falar de puta, não estamos a falar da G.I. Jane, atenção, nos Oscars, estamos a falar na rua. Sim. E o gajo capte na cabeça saís do carro para ir defender a honra da tua mulher porque um gajo te chama puta num carro em andamento. Para toda a gente que acha que está do lado do Will Smith, toda a gente está do lado do Will Smith, se um dia disserem que se chamarem um nome no trânsito, fizerem um manguito, refilarem com alguém, e se a pessoa sair do carro e lhes der um chapadão, ele só tem que dizer, é o marido da pessoa, é o marido da pessoa, sim, atenção. Sim, o marido ou o que seja, mas ele só tem que dizer assim, se o senhor foi muito bem dado, teve razão porque eu realmente excedi-me e as palavras podem ser repostadas com agressões físicas. Porque quem ficou do lado do Will Smith foi isso que disse. Achamos que se pode reagir com violência física a palavras. E aqui é diferente, não é a mesma coisa de tu encostares a cabeça a alguém e começares a chamar nomes na rua em que tu te podes sentir intimidado. Sim, é isso que eu estou a dizer, não é? Ou seja, não é uma intimidação verbal que te põe em risco a tua segurança física, claro, não é isso. Não é nada disso. E portanto, as pessoas todas que ficaram do lado dele, um dia que levam um chapadão no focinho,
por palavras que disseram, sejam elas quais forem, porque está-se a colocar aqui do lado do ofendido o poder de se sentir ofendido ao ponto de agredir. Porque não dá para ter um árbitro. Então não dá para decidir, esta piada dá vamos ao VAR e dizer não. Esta piada dá direito a passar para a agressão física. Não há. Portanto, está-se a pôr esse poder do lado de quem ficou ofendido. E, portanto, a partir do momento que se dá esse poder ao ofendido, estas pessoas que ficaram do lado, sempre que apanharem no focinho, por qualquer coisa que disserem, pode ser bom dia. E a pessoa diz, bom dia só se for para si, chapadão no focinho. Elas têm que aceitar e dizer assim, sim senhor, muito bem dado, eu mereci, porque a pessoa ficou ofendida, e se ela ficou ofendida, pronto, teve bem em dar-me no focinho. Tu imaginas alguém dizer bom dia e dar um chapadão. Chapadão. Essa gente é isso que merecia, portanto, mas nem há discussão. Não é a discussão, porque as implicações de tu estás do lado do Will Smith são tão estúpidas, tu podes até perceber podes até perceber porque é que ele fez e perceber que o homem pode ter tido um meltdown e perceber que ele não pensou nas consequências e que são pessoas que vivem numa bolha e que achou que as consequências não se aplicavam. Tudo isso eu consigo perceber porque é que aquilo aconteceu. Sim. Agora, nunca ficarei... eu não acho que ele agora deve ser cancelado e não sei o quê, e não sei o que mais, não. Ou seja, eu acho que aquilo que ele passou e as críticas que gerou na internet já me parece que seja castigo suficiente. Ou seja, a própria ação em si... Não sei, como o viste a festejar depois nas after parties, não sei. Pois, isso não vi por acaso. Mas não viste um vídeo, ele todo contente a dançar com o Oscar na mão e não sei o quê. Não. E portanto... mas em relação o que eu notei eram várias mulheres... foram lá, eu escrevi um post sobre isso e dizer, mas que tu não defendias a tua mulher? Eu tenho a certeza que a minha namorada, falámos sobre isso, imagina, eu ia receber um prémio com ela, não é? E ela ia com a minha companheira. Se eu fizesse aquilo, eu estava fodido com a minha namorada. Ela dizia, mas tu és estúpido, estragaste-nos a noite. Tipo, por causa de uma piada que mandaram a mim. Ela disse-me isso, nós fomos ver o Louis C.K. Imagina que estávamos na primeira fila e o Louis C.K., como fazem às vezes os comediantes, começava a gozar comigo. Sim. Tipo, se tu te levantasses e desse uma chapada no Louis C.K., eu dizia que tu, tínhamos o colo entornado, tipo, tinhas-me estragado a noite, não é? Não é só a noite, eu acho que esse tipo de coisas estraga a relação. Claro. A não ser que tu compreendas, claro que foi uma cena que se passou e a outra pessoa pediu desculpa, esse tipo de atitude é tu vês, tipo, mas que tipo de pessoa é que eu estou? Quer dizer... Claro, ou seja... Agora, então também, mas agora, acho que nós falámos um bocadinho disso, há mulheres que é o tipo de mulher que para mim é para fugir, não é? Mas há mulheres que gostam que o homem pare o carro e que vá dar na boca do outro condutor porque ele fez um pirete. Há essas mulheres também. Claro. Por isso é que também há esses homens. Eu estou a falar aqui da contradição e é aí que queria chegar também, porque foi o princípio da conversa. Porque eu aposto que a Jada ficou contente. Aposto que a Jada adorou aquilo. Achas? Aposto que fizeram sexo nessa noite. Mas sabes que o filho... Ela nessa noite nem foi foder o amigo do filho. Percebes? Um dos filhos dele escreveu nas redes sociais, tipo, esta é a forma como os Smith tratam das coisas. Tipo, that's the way the Smith handle things. Acho que foi assim, uma coisa do género. Mas estava-te a dizer que... que então foram à minha página, tipo, questionar, mas porquê? Não achas que ele devia defender a mulher dele? Está na hora. E depois uma dessas mulheres a dizer, porque eu fui maltratada num hospital e o meu marido foi-me defender. Eu não respondo, mas eu pensei, se calhar é um bocado diferente tu seres maltratada num hospital e era numa situação em que ela estava grávida, em que tu estás, se calhar, a sentir-te indefesa e frágil, e tens uma pessoa que seja o teu marido, ou o teu primo, ou um desconhecido que vai defender, não é? Claro. E outra coisa é estares na primeira fila dos Oscars, seres a Jada Smith e ouvires uma piada. Portanto, eu não posso argumentar com uma pessoa que não perceba a diferença de contextos, ou seja, que não entende os matizes. E como eu não respondi, essa pessoa foi lá e ainda pôs outro post a dizer que mas tu não defenderias a tua namorada? Eu também não respondi, mas eu dizia, se eu tivesse uma situação em que a minha namorada estivesse em risco e que eu achasse que ela não se poderia defender, então defenderia. Se eu estivesse num jantar e alguém mandasse uma boca à minha namorada, eu acho que a minha namorada tinha capacidade para responder e responder de volta. Mas há uma coisa que ninguém falou, que é o revirar de olhos da Jada Smith é a sua defesa. Porquê? Eu já vi revirar de olhos de mulheres já me reviraram os olhos. Que doem mais do que a piada. E com a piada e com uma chapada. Sim, com uma chapada. Tipo, tu podes dizer uma coisa a uma mulher, ela revirar os olhos e ser mais destrutivo do que tu levas uma chapada de um gajo. Sim. Portanto, de certa maneira ela estava-se a defender. E depois outra coisa, ela pode-se defender, uma gaja
vale milhões, que tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, e ela pode-se defender. Pá, eu acho que muitas mulheres e não é uma questão sentiriam... da intenção. Tu aí, por exemplo, se estiveres num jantar e está um gajo que tu não conheces, manda uma piada sobre a tua namorada, que tu, pá, que achas que... Aí vai depender da intenção, não é? Ele conhece, não conhece. Sim. A piada é tipo... É meio ordinária e sexual, porque o gajo está aqui, é o tipo, está-lhe a chamar nomes indiretamente através de uma piada. Tu também consegues perceber isso, não é? Claro. Ali é um comediante que está a fazer o seu trabalho. São contextos também diferentes. E aí não quer dizer que tu não possas defender. Se tu ouvis uma piada sobre alguém, até sobre um amigo, nem precisa de ser coisa, mesmo que tu achas que a pessoa se pode defender, tu podes. Não digas essa, estás assim um bocado parvo, podes dizer isso e vês a intenção da pessoa. A pessoa diz, pá, desculpa, não queria ofender. Outra coisa é tipo, mas um bocado parvo queres o quê? Pronto, e a coisa pode escalar. Agora, claro, ela tem o direito de se defender. Agora, acho muito pequenino quem também precisa de se defender de piadas de um comediante. Sim. Numa cerimónia dos Oscars, em que tu estás na primeira fila. É como as piadas do Ricky Gervais nos Globos de Ouro, que são 1000 vezes mais ofensivas, entre aspas. Epá, e nunca ninguém se levantou para dar uma chapada, nem nunca ninguém respondeu. Porque tem mais a que aguentar. Guilherme, e depois há se não querem, não vá à cerimónia. Imagina, tu és... Há uma coisa interessante que é... Estas mulheres que foram falar, que eu sei que são mulheres privilegiadas, classe média e média alta, que fazem aquilo que gostam em profissões liberais. E elas estavam a equiparar aquilo que a Jada passou com aquilo que as mulheres negras em geral têm que passar. Ou seja, quando estamos a falar de mulheres negras, estamos a falar de mulheres negras não privilegiadas. Sim. E é engraçado porque eu acho que estas mulheres que fizeram estes comentários na minha página estão mais próximas da Jada Smith do que estão das mulheres que não têm privilégios. Ou seja, no sentido em que já foram obviamente assediadas, e imagino que sim, como a maioria das mulheres, mas têm muito mais privilégios do que desvantagens, não é? Este tipo de mulheres. E uma coisa é tu, imagina, seres uma mulher cabo-verdiana que trabalha, imagina, a limpar um escritório ou as casas de banho de uma escola, e de repente vai entrar na escola e há alguém que, sabendo até da situação de fragilidade ou de inferioridade em que essa pessoa está, que diz uma piada e essa piada torna-se bullying. Ou seja, em que tu estás a gozar com a situação da pessoa. E essa piada é bullying, é um ataque. Isso não tem nada a ver quando tu estás numa cerimónia de entrega de prémios, seres a Jada Smith num vestido de milhares de dólares, com o teu marido a ser nomeado para um Oscar e ouvires uma piada do Chris Rock. Não tem nada a ver. E então, e só para finalizar, que é, quando eu vejo estas mulheres ou homens, não interessa, porque temos muitos homens, a sequestrar, de alguma forma, problemas sérios deste género de mulheres que eu estava a falar, que realmente são pessoas que têm dificuldades e que são discriminadas, e a compararem-se com elas de alguma maneira, e a sequestrar a narrativa dessas pessoas para elas, eu acho que é aproveitamento. É um aproveitamento. Claro, são só pessoas que são anti-humor. E muita gente que é anti-humor e anti-humoristas aproveitou isto para dar a sua opinião. Tipo, por exemplo, tiveste o gajo, o ex-marido da Pipoca, o Arrumadinho, que fez um artigo na MAG, que é a revista dele, e que ele dizia, eu não li só o título, não li mais porque não me queria irritar. Dizia, não foi só o Chris Rock que levou uma chapada, foram todos os humoristas que acham que podem dizer o que querem. Pronto. Foda-se, esse gajo, a sério. Esse gajo, isto porque a mulher dele, a nova mulher, a namorada, está a processar a Pipoca por uma piada que ela fez no stand-up também, dela. E ele está a processar a ex-mulher? Não sei se é ele ou se é a namorada dele, mas pronto, se é a namorada dele é com... A sério, que cor. Assim, ele não devia ser o Arrumadinho, devia ser o Coninhas. De certa maneira é a mesma coisa, não é? Portanto, o Coninhas ou o Arrumadinho vai dar um bocado ao mesmo. Um gajo que escolhe ter o seu nickname de celebridade B de Arrumadinho, está tudo dito. Sim. Eu não sei, nem sequer que eu sei como é que isso começou, não é? Deve ser por ser muito arrumadinho em casa. Cagando a conas, foda-se. Eu não li o artigo, podia ser meio clickbait, imagina meio clickbait o título e depois ele até desconstruir isso no coisa, mas não acredito, até dando em conta esse historial. E lá está, eu até acho que o gajo não é um gajo muito anti-humor, tá? Sentiu aí, deu uma do Will Smith, literalmente, que foi, sentiu as dores da parceira dele, como ficou muito ofendida com uma piada, e está a processar, e então, como ele está nessa situação, também não podia dizer o contrário, não é?
Se bem que processar é totalmente Mas olha, eu diferente. sei que de dar estás a uma chapada. puxar a brasa à tua sardinha por seres comediante, e eu percebo isso, mas eu acho que isto extravasa os comediantes, ou seja, as pessoas que estão do lado da chapada não são apenas as pessoas que estão contra os comediantes, também estão, está lá esse Sim, grupo. mas muita gente Mas aproveitou interaccionam isso. com as pessoas que... Eu acho que há um ressabianço, muitas pessoas, não estou a dizer todas, há um ressabianço geral com eu não tenho aquilo que quero, quase às vezes como certos gajos dos partidos extremistas, não é? Que transferem as suas insuficiências e os seus desgostos e aquilo que o universo não lhes deu, que eles acham que merecem, para algo exterior, não é? Que é ou é o imigrante, ou é a cultura woke, o que seja. Eu acho que estas pessoas sentiram-se vindicated, vingadas, não é? Sentiram-se vingadas, que é, houve ali alguma coisa dentro delas que regozijou com um gajo levar um estalo por dizer uma piada. E que, obviamente, tem a ver com os comediantes, mas que vai mais além disso, que pode ser a falta de educação, como eu vi muitas vezes, já ninguém respeita ninguém, é falta de educação, portanto, vamos lá à lambada. Eu acho que houve isso, que é um sentimento de vingança e que é bué da mesquinho. É uma cena que eu acho que é muito mesquinha. Sim, e é tu achares que quase que ali o bully é o Chris Rock e não o Will Smith. Sim. Nós estamos ali a agir como aqueles vídeos que existe, tipo de bullying, né? Que tens o gordo a ser implicado com outro gajo e depois o gordo pega no gajo e manda o gajo ao chão. Então a gente fica do lado do gordito que estava a sofrer bullying. Não é o caso. Não é o caso. Primeiro porque o Will Smith e a Jada Smith não são os pequeninos ou os fracos do recreio, não é? E depois, porque é uma piada dita por um comediante. E as pessoas agiram quase como se fosse isso. Tipo, o comediante que é o bully e alguém o meteu no sítio. Não, ali quem é o bully é o Will Smith. É o Will Smith. A Jada faz bullying ao Will Smith em casa. Que lhe mete os cornos a torto e a direito e obriga-o a fazer entrevista. Tem uma relação aberta, desculpa lá. Tretas. Estás a ser... Não estou nada, então não viste o vídeo que eles fizeram. Eles criaram isso para justificar a traição e ele não ficar como corno manso. O vídeo que eles fazem, que elas estão a falar, em que tu vês na cara dele, o vídeo que ele lá o obrigou a fazer, para tentar limpar essa imagem, a nossa relação evoluiu para além da monogamia, não sei o quê. Tipo, aquilo é claramente uma desculpa do que aconteceu, para o que aconteceu, e portanto, ela faz-lhe bullying a ele, e ele é uma cascata de bullying. É sempre assim que o bullying começa, não é? O bully normalmente também já levou no focinho noutros sítios ou em casa. Ou então é só uma criança mal educada. Antes, eu ia te fazer uma pergunta, mas antes disso eu disse, se eu ouço mais uma vez um jornalista, um programa de televisão, o que seja, a falar dos limites do humor, eu pego numa arma e vou fazer um daqueles massacres à americana. Vou entrar numa relação, já não aguento. Tipo, chega, basta. E não sou humorista, atenção. Sim. Não, eu acho que se pode falar, só que é... Ou seja... A pergunta, quais são os limites do humor, não faz sentido nenhum. Porque isso já está mais do que estabelecido e está na lei. Os limites do humor são os mesmos da liberdade de expressão. Se alguém se sentir difamado ou que ofendam a honra ou o que seja, está no direito de recorrer aos mecanismos legais de processar a pessoa, de fazer uma queixa. Está tudo bem com isso. Esses são os limites do humor, são exatamente os mesmos limites do drama. E, portanto, essa pergunta é estúpida. Agora, se podemos falar o que é o humor e de onde é que vem, se vem da empatia, se não vem, e isso acho que é uma discussão interessante que se pode ter. Agora, discutir em pôr em pé de igualdade quem é a favor que o humor tenha temas tabu, não é? Com cancro nunca se pode brincar. Isso é uma opinião que é burra. Essa pessoa pode dizer isso porque há liberdade de expressão, mas para mim também é, se houvesse limites nas opiniões, não é? Na liberdade de expressão, essa pessoa não podia expressar essa opinião burra, porque não faz sentido. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Imagina que havia um casal, por exemplo, o Arrumadinho e a namorada dele, que assumiam que tinham uma relação aberta. Tu farias não é o caso do Will Smith em que tu achas que foi para esconder. Não, era um casal que tu sabias que tinha uma relação aberta. Sim. Tu farias uma piada sobre ele ser corno? Não, quer dizer, se fosse uma boa piada, faria, mas tinha que ser uma boa piada. Não sei. Mas estás a perceber onde é que eu estou a querer chegar? Porque aí pode haver ou seja, não estou a dizer que não. Essa piada é boa, ponto final. Obviamente que o Will Smith pôs-se a jeito pelo que fez e já havia não sei quantas piadas sobre isso, não é? Tipo, mas se não tivesse acontecido aquilo e se for uma relação aberta, essa piada pode partir de um ponto de vista preconceituoso e conservador, que é... Pode ser. Especialmente em relação ao homem, porque imagina,
ninguém fez piadas com a Jada Smith a dizer e ele levaste um grande par da cornos e ele andou a comer não sei quantas gajas. Pelos vistos supostamente também andou, não sei ou não. Ou seja, aí há um preconceito em relação ao homem. Porque é pior para o homem, socialmente, ser um cornudo. Claro que é, sim. Mas poderia fazer, sim, se houvesse alguma coisa. Não, eu não tenho problemas em fazer piadas que vêm de sítios preconceituosos, desde que se façam rir e que não tentem aumentar esse preconceito, desde que sejam... Porque todos nós temos os nossos preconceitos. Não é? A única coisa que eu não faria piadas, ou que tentaria justificá-la bem, é uma piada se vem de uma premissa falsa em relação a alguém. Imagina que eu agora fazia sei lá, qualquer pessoa, tipo, numa celebridade qualquer, a minha piada tinha como ponto de partida ele ser pedófilo. E não é. Nem há processos, nem há insinuações, nem há nada. E eu fazia, e começava a fazer piadas ou um beat inteiro sobre como aquela pessoa era pedófila. Eu percebo que do ponto de vista da pessoa, aquilo possa ser uma piada difamatória, se realmente coloca no imaginário das pessoas que aquela pessoa é uma criminosa. E aí lá está, que a pessoa tem todo o direito de pôr os mecanismos legais. Agora, pode também ser claramente uma paródia. E tu não tens que pensar nos burros que vão olhar para aquilo e não vão perceber que é uma paródia. Um beat em que dizias que o Romadinho era pedófilo, por exemplo. Sim, por exemplo. Não é? E eras processado de certeza. E eras processado. Pois tinha. Pois não sei como é que isso se processa. Se eu é que tenho que provar que ele é pedófilo ou ele é que tem que provar que não é pedófilo. Não é? Que passas uma criança à frente com os elétrodos na pila e vê se aquilo sente, não sei. Não, aí tu tens que provar, o juiz tem que decidir que não, isto era claramente uma paródia, sim senhor, ou então, não, isto foi mesmo dissimulado para parecer como piada, mas para parecer e para manchar a honra da pessoa. Eu acho que essa cena do pedófilo era chato e era difícil e obviamente que seria fácil provar que o Arrumadinho não era pedófilo. No entanto, se o teu beat fosse sobre ele ser um conas, aí acho que eras ilibado. Mas aí já não entra no crime, percebes? Porque já não estou a difamar. Ser conas é uma difamação porquê? Não é? Tu aí tipo, já é diferente. Uma coisa é tu estás a dizer que outra pessoa fez. Até pode dizer, mas eu gosto de ser conas, eu gosto de dobrar o meu pijaminha e de. Sim, antes de pinar, gosto de arrumar tudo, não é? Antes de pinar, gosto de tirar o pijama, arrumá-lo por degradê de cores e só depois, sim senhor, é que vamos à vagina. E até lá não. Portanto. Lá está, esses limites estão consagrados na lei. Eu disse uma vez, só para dizer que ele estava orgulhoso de nunca ter bebido álcool. Di uma merda disso há muito tempo. E eu pensei, todas as pessoas têm direito de não beber álcool. Acho que ninguém tem que. Ou seja, eu não acho que a masculinidade se afirma bebendo álcool. Eu não acho que seja masculinidade. Eu acho que o facto de seres boa pessoa, tens que ter tido bebido álcool na vida. Se nunca bebeste álcool na vida, não és muito boa pessoa. Mas estou a dizer tenho medo. Não faz de ti superior. Superior. Mas não tinha a ver com o pai dele ser alcoólico. Já estou a lançar boatos. Não faz de ti. Se calhar tinha a ver com o pai dele ser alcoólico. Pois isso não sei, não ouvi. Não sei se é, mas não tragas para aqui contexto, senão depois isto não tem graça. Depois já não consigo julgar. Sabes como é que eu sou? Sou um gajo que gosta de ser justo e depois já não consigo gozar com ele. E o que eu acho é que também não podes achar que és muito bom porque nunca veste álcool na vida. Aí é sim. Se bem que ele não. Aí também, pronto, lá está assim. Será que ele se acha melhor por isso? Ou é só um orgulho para ele? Quando eu li pareceu-me que sim. Pois, mas não. Aliás, mas eu tinha aqui há uns... Ficava desarrumadinho se calhar se bebesse muito álcool. Sim. Porque o gajo andou na mesma turma que eu na faculdade. E foi dizer uma vez a alguém que o Hugo não sei o que era um ganda-beto na faculdade. E era verdade, eu vestia-me, era muito beto. Mas eu na altura disse, isso é realmente verdade, eu era beto. Mas ele andava de traje académico. E acho que era da Tuna. Portanto, não sei o que é pior nessa altura. Portanto, eu acho que se tu andavas de traje académico na faculdade, e numa faculdade em Lisboa, nem sequer em Coimbra, se calhar tens que ter cuidado antes de acusar a outra pessoa sobre a sua indumentária aos 18 e aos 19 anos. Não, eu acho piada é betos a chamarem-se uns aos outros de betos. Porque ele também é claramente beto. E acho sempre piada a isso. Não, mas ele tem vindo ou seja, enquanto nós temos percursos contrários, que é, eu afastei-me da betice de onde cresci, e eu acho que ele quer ser visto mais como beto. Portanto,
Pá, nós não, em acho algum piada momento isso, cruzámos, tipo- cruzámos em caminhos contrários da autoestrada da Betis, estás a ver? Sim. Em contramão, e ele está a ir numa direção e eu estou a ir noutra. Acho piada sempre isso. Vejo isso muitas vezes mesmo com alguns comediantes. Por exemplo, o Diogo Faro brinca muito com os betos e goza com os betos, como se ele não fosse beto. Tá bem, mas tipo- o facto, eu lembro de uma vez entrevistar o Bret Easton Ellis, o escritor, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Só estou a citá-lo porque foi a primeira vez que eu pensei nisso. Que era: o facto de estares implicado numa realidade não significa que não a possas criticar. Claro que sim. Mas não te podes pôr num pedestal como se não pertencesses a ela. Pedestal não, obviamente que sim. Imagina que tu és milionário e estás a fazer piadas com milionários como se tu não fosses milionário. Não, isso não. É só isso. E aqui acontece isso. É tipo, pá, não é por teres as unhas pintadas e tatuagens que deixas de ser beto. Não é por aí. E acho sempre piada a isso. Tipo, quando tu te queres... E eu percebo porquê. Porque ele tem um discurso muito anti-privilegiados. Então ele quer remover-se dos privilegiados, do grupo do qual ele faz parte, e quer dar uma percepção ao público que ele não está nesse grupo de privilegiados que ele está a criticar. Quando era muito mais honesto, e é muito mais honesto quando tu criticas algo onde tu também estás, não é? Claro. Pá, quando critico a sociedade, eu não me removo dela. Eu faço parte dela. Tu metes os mesmos pecados e as mesmas coisas. E acho giro isso. Mas é uma coisa muito de betos. Eu não sou beto porque há vários níveis de betice, não é? E se tu não tiver... Os betos que não estão no nível máximo, no síndrome negro de beto, acham sempre que não são betos porque há gente mais beta do que eles. Isso é engraçado. Espera aí. E vai. Já está. Já estou. Agora pronto. Agora isto começou um espirro bem vou beto. parar. Foi um espirro bem Era beto. como o meu pai. O meu pai dava o primeiro espirro, dizia já estou, e depois era um festival de espirros. Espero que isso não aconteça. Muito bem. Agora que já gastámos mais uma catrafada de tempo do nosso tempo de antena a falar de uma coisa que já tínhamos falado, eu acho que trouxemos alguns insights novos, é verdade. Sim. Mas para as pessoas não acharem que nós somos apenas superficiais e não falamos da guerra na Ucrânia, só falamos de questões... que têm... Porque é que as pessoas querem saber da guerra da Ucrânia por nós? Estão nos telejornais todos, percebes? Exatamente, também é verdade. A nossa missão é outra. Vamos falar, Guilherme, de filosofia, para mostrar que somos pessoas inteligentes e profundas e que estamos aqui para trazer a sabedoria aos nossos ouvintes. Mas isto tem um bocado a ver com... Já estava para falar disto há algum tempo, trazer este tema, por duas razões. Uma, porque ao fim de 2 anos de pandemia e com o cenário de guerra e com provavelmente mais sacrifícios que nós temos que fazer, é interessante pensar sobre a forma como na vida tu enfrentas os revés e as dificuldades. Porque eu acho que tanto eu como tu temos alguns traços, pelo menos do que eu conheço de ti, alguns traços do estoicismo. O estoicismo da corrente filosófica, não do estoico, no sentido que a palavra ganhou hoje em dia, que é o estoico é um gajo que aguenta sem guinchar. O gajo é um estoico. Olha, imagina, teve ali a noite toda ao frio, é um estoico. Não, mas o estoicismo no sentido de aprender a lidar, de minimizar a dor e maximizar o prazer, e de aprender a lidar com os revés e adversidades da vida sem entrar numa espécie de espiral de fatalismo e de desgraça, estás a ver? E então, fui ler algumas coisas outra vez sobre os estoicos, os gregos. Tem uma filosofia interessante, não é? Ou seja, isto não é, nem eu quero ser o Gustavo Santos, nem acho que é uma corrente filosófica que serve para tudo, não é? Mas uma das coisas que se falava, e estive a ver um programa sobre isso, é que tu tens 2 tipos de pessoas. E isto, se calhar, não é sequer, não tem a ver sequer com a forma como essas pessoas foram educadas, se calhar tem a ver com a própria, com o nature e não com o nurture. E um dos exemplos que eles davam era o exemplo do Neil Armstrong, o gajo que foi o primeiro gajo a pisar a Lua. Sim, e há uma história em que o gajo estava na cantina da NASA e entrou um colega dele e disse: tudo bem, não sei o que, começaram a falar, e o gajo não começou a falar e não contou algo que tinha acontecido nessa manhã, que foi, o gajo tinha havido eles estavam a fazer um ensaio do módulo lunar, tinha havido um problema no módulo lunar, aquilo tinha-se despenhado e o gajo quase que ia morrendo. E o gajo, a conversa com o seu colega foi as cenas que ele tinha que fazer daí em diante. Sim. E então,
isto para dizer o quê? Que há as pessoas que ficam agarradas a um momento, não é? Pá, e provavelmente a maioria das pessoas ficava 3 dias a bater mal, pá, quase que morri, agora vou... Imagina fazer isto na Lua, não é? Isto não correu bem na Terra, imagina. E o gajo já estava a pensar, tipo, no dia a seguir, o que é que ele tinha que fazer, coisa que eram os exercícios. E eu achei isto muito interessante, porque acho que todos nós, em algum momento, em coisas muito mais mundanas do que aterrar um módulo lunar, já ficámos agarrados a um momento, pá, às vezes durante horas ou durante dias, não é? Sim. Ou por causa de uma discussão, ou uma merda que aconteceu no trabalho, chegamos à cama e não conseguimos dormir e estamos, foda-se, isto aconteceu-me. E eu acho muito interessante a capacidade que tu tens de acontecer uma coisa, essa coisa já aconteceu, portanto já não vai ter, de alguma forma, consequências no futuro, e portanto eu vou deixar de pensar nela. Mas isso é muito difícil de fazer. Sim. Pá, sim. Eu sempre tive um bocadinho essa... eu não remoo muito no que aconteceu. Remoo muito no que está para vir. Não é? Mas quando me acontece alguma coisa, até há uma espécie de alívio. Principalmente quando é algo que tu estás... Será que isto vai acontecer ou não? Sei lá, aquela velha do exame, não é? Tu estás em ansiedade para fazer o exame, acaba, o exame correu-te uma merda, tu sabes que vais ter negativa, vais chumbar, mas quando acabas é tipo, está feito. Há um alívio, não é? Eu nunca fui muito de remoer e ir para casa e disse, eu tenho que responder assim, se eu tenho que estudar mais um dia. Não, é tipo, pronto, agora para o próximo vou tentar aprender e não estudar na véspera, que nunca acontecia, não é? Depois fazia o mesmo. Ou quando imagina, apanhas trânsito e vais chegar atrasado ou não só, nem tens nada para chegar. Eu antes era mais... irritava-me mais isso, mas depois aprendi um bocadinho a olhar e a pensar, porque é que eu estou assim irritado? Ok, porque vou chegar mais tarde. E então? Qual é o impacto disso que isso vai ter? Ok, vou ter menos meia hora de tempo. Mas para que é que eu ia usar essa meia hora? Está alguém à minha espera? Vão ficar chateados comigo ou sabem coisas? Vou tentar fazer esse exercício e é tipo, pronto, ok, estou no trânsito. É aceitar. Mas olha, esse exemplo que tu deste do trânsito tem muito a ver com um dos princípios dos estoicos, que é a dicotomia do controle, que tem a ver com aquilo que tu podes controlar e não podes controlar. E que, ao fim e ao cabo, isso está sintetizado numa frase do São Francisco de Assis, que explica bem isso, que até é utilizada nos AAs, que é que eu tenho a força para mudar o que pode ser mudado. Sim. E resignação não será a melhor palavra, mas pelo menos sabedoria para aceitar o que não pode ser mudado. E a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ou seja, a dicotomia do controle tu não controlas o trânsito, ou seja, não tem lógica tu te passares com o trânsito, não é? Estás parado, porque não há nada que tu possas fazer, não está dentro do teu Podes controle. tentar fugir, ir para outro sítio. Não, está bem, mas imagina que há um acidente e que está tudo parado na segunda circular. Não tens fuga, estás parado no trânsito. Não tem lógica. Então, fazes esse exercício de, em todas as coisas que fazes, da dicotomia do controle, o que é que está ao meu controle e vale a pena eu preocupar-me? Se não, imagina, estás dentro do carro, eu não posso controlar o trânsito, mas posso controlar, se calhar posso, olha, como faz um amigo meu que sempre que está no trânsito, num táxi ou não sei o quê, faz os telefonemas que normalmente ele não quer fazer, tipo para a mãe, para a avó, estás a ver? São coisas que podes controlar. Mas isto, voltando atrás só, desculpa, eu lembrei-me desta coisa dos estoicos e de como é que enfrentas as adversidades, porque se a guerra continuar e os preços aumentarem, e nós já aqui falámos disso, que era, estariam as pessoas dispostas a tomar menos banhos, a usar menos gás, a passar mais frio? No outro dia alguém dizia isso, que era em certos países do norte da Europa, se toda a gente mudar, imagina, em vez de ter as casas a 21, tivesse a 19, a poupança no final do ano era brutal, tipo o gás que deixavam de consumir era brutal. Ou seja, nós não estamos aqui a falar de, vais fazer sacrifícios incríveis, só vais comer arroz branco durante uma semana, durante semanas vais deixar de comer carne, não é? São coisas que estão ao nosso alcance. E é engraçado porque nas sociedades, especialmente nas sociedades ocidentais, a nossa capacidade para o sacrifício, não é para o sacrifício, é para abdicares do conforto, é mínima, é cada vez menor. Pois é. E principalmente se vês os outros a não o fazerem, não é? Há muito aquela mentalidade do se aquele não vai pôr a temperatura, eu também não vou pôr, não é? Porque parece que te estás a comparar com, tu queres fazer sacrifícios se toda a gente fizer sacrifícios, tu nunca queres ser a única pessoa da sala que faz sacrifícios.
E são poucas as pessoas que têm a generosidade e o perfil para serem os primeiros, não é? A fazer os sacrifícios e a liderar, por exemplo. Então toda a gente manda o seu bitite, toda a gente diz que se devia fazer sacrifícios, toda a gente diz que se devia poupar isto, toda a gente diz que se coisa, mas é os outros que façam. E depois, quando estiver mais ou menos alinhado, eu entro. Mas não quero ser o primeiro. E isso é válido para um monte de cenas, não é só para tudo. Há uma das frases muito utilizada pelos estoicos que eu gosto é: faz aquilo que podes com o que tens onde estás. Imagina, se tu estiveres numa prisão, imagina que agora acontecia uma merda, imagina, o Romadinho processava-te processava-nos por causa destas piadas que nós fizemos aqui e nós levávamos 10 anos de prisão, eu e tu, íamos para a prisão. A tua concepção do que é a vida, inevitavelmente, para tu não atrofiares e teres algum tipo de paz e até de felicidade na prisão, tinha que mudar em relação ao que era cá fora, não é? Ou seja, faz aquilo que podes com o que tens onde estás. Ou seja, tu tinhas que reorientar a tua vida e as tuas expectativas, porque senão ia ser mais, ou seja, além do inferno do duche, não é? Que ia acontecer sempre que fosses apanhar o sabonete, ia ser um inferno. Eu acho isto acho esta cena muito interessante, não é? Tu estás constantemente a calibrar aquilo que tens ao teu alcance e o que podes fazer, porque muitas vezes, muitas das angústias, não é? E tu até já falaste aqui sobre isto e tens uma música sobre isso, são as expectativas que não são reais, não é? Pois, porque eu acho que também o problema é que nos deram demasiadas expectativas e nos disseram que podíamos ser quem quiséssemos e sonhar muito alto. Agora parece o Trump a falar, não é? Não, a sociedade, não é? Antigamente acho que as coisas eram mais realistas, não havia tantas possibilidades para o bem ou para o mal, não é? Tu tinhas, hoje em dia és inundado por vidas melhores, não é? Abres o Instagram, é só grande, sim, é só boas vidas. Na televisão, nos filmes, é só boas vidas. Mesmo esse conceito do que é que são boas vidas, isso é não, boa vida é que é ver as pessoas felizes. Está bem, mas esse conceito, a sorrir, imagina, com o copo na mão no iate. Tu vês certas influencers, imagina, que estão a viajar, estão a comer em não sei quantos restaurantes. Há pessoas que são genuinamente felizes e que não querem ter essa vida, e que imagina, a vida deles é que vivem, imagina, têm a sua horta, vivem no campo, têm uma vida pacata e que seriam infelizes a ter essa vida dessas influencers. Claro, certo, mas para a maioria das pessoas... Ou seja, esse não é um modelo, isto está para dizer o quê? Que não há um modelo fixo do que é a felicidade. Muitas pessoas é que acham que sim. Repara, o modelo da felicidade acho que é um bocadinho tu teres um trabalho que gostas de fazer e com o qual recebes muito dinheiro e tens saúde e amigos e família. Esse é o modelo de felicidade. Agora, o que é que tu gostas de fazer? Tu meteste o trabalho à frente de tudo. Porque acho que o trabalho é das maiores causas de infelicidade que existe. Acho que a esmagadora maioria das pessoas faz um trabalho que odeia. Onde passa, não é? Um terço a dormir, um terço no trabalho. E fora estar no metro uma hora, fora isto. Acho que é das maiores causas de infelicidade. Até porque depois isso pode ter ramificações, não é? Se tu tens um trabalho que não gostas, em que te deixa profundamente infeliz, isso vai-te afetar na tua vida pessoal, na tua vida social e pode ter ramificações. Agora, também há pessoas que estão num trabalho que odeiam e que conseguem compartimentalizar isso e saber que aquilo é uma parte da vida delas, que tem que ser, não há nada a fazer, tem que ganhar o dinheiro, não tenho hipótese de ir para outro sítio, é isto. E a seguir está tudo bem e são felizes depois disso, mesmo tendo esse trabalho, que se eles pensarem, eu odeio aquilo, apetece-me matar todos os dias. Os estoicos são um bocado assim. E neste sentido, obviamente, imagina, tu vês mesmo um trabalho de merda em que demoras 3 horas a lá chegar de caminhoneta. Obviamente há aqui toda uma panóplia de prós e contras, não é? O ideal é realmente fazeres o melhor que podes com aquilo que tens no sítio onde estás, não é? Mas eu tive com um amigo e me contava uma história que eu lembrei-me para isto. Quando fomos almoçar ontem, ele dizia... Gastava de manhã, pensava que ia ter um sábado de manhã sozinho a tomar um pequeno almoço, a fazer as merdas do gajo. E de repente, uma pessoa da família telefonou e disse: preciso que me ajudes a fazer uma merda. Era uma mudança. Porque aquilo atrasou-se e o gajo foi. E ele disse: só os primeiros minutos é que eu fiquei um bocado irritado com aquilo. A partir do momento em que eu pensei, eu tenho que ajudar esta pessoa, eu vou retirar alguma coisa disto porque estou a ajudar uma pessoa e isto é importante para esta pessoa e esta pessoa é importante para mim. E a partir do momento em que eu vi aquilo como uma tarefa, em que eu vou realizar esta tarefa a melhor forma que posso, ou seja, como é que eu vou maximizar em termos de tempo, coisas tão simples como quantas coisas é que eu consigo levar em cada viagem, estás a ver? Para cima e para baixo. Se tu conseguires fazer isso, qualquer tarefa se torna menos árdua
E a recompensa, quando tu a cumpres, é muito maior do que tiveres sempre, foda-se, agora que horror, não sei o quê, não é? Eu vou dar outro exemplo. Ontem fui correr e estava um gajo, lembro-me agora disso, estava um gajo que tinha chamado o reboque para mudar o pneu. Eu estava a pensar, foda-se, se eu tivesse hoje em dia um furo, eu chamava o reboque para mudar o pneu. Acho que não, eu acho que eu tentaria mudar o pneu. Sim, dá pouco tempo. Repara, ia ser horrível. Tipo, pá, imagina, vais para um sítio qualquer, vais de férias e ias mudar o pneu. Mas eu sei que quando conseguisse acabar de mudar o pneu, se eu conseguisse fazer com sucesso, aquilo ia-me dar alguma realização pessoal. Sim. Sim, acho que isso é importante. E é aí que eu entrava na cena também do conforto, não é? Do teres... Tens pessoas que te fazem tudo. Vêm-te trazer comida à casa, não é? Tens aplicações para tudo, tens uma facilidade de tudo. Não tens que sair para ir ao cinema, ver um filme. Tu vês o filme em casa e vês os primeiros 10 minutos e não gosto disto. Volta. Isso, né? A cena do Tinder também, a escolha e a facilidade de acesso às coisas faz com que se diminua esse estoicismo, acho eu. É o Joe Rogan está sempre a dizer isso, de um gajo qualquer que disse isso, que era tipo bad times create strong men create good times create weak men create bad times, uma coisa assim. Sim. E é verdade isso. Sim. Eu gosto dessa perspectiva, acho que é giro, e acho que nós estamos nessa fase de... e aí ele diz man de humanidade, seja, não de homens e mulheres. Mesmo nos weak times, tu tens pessoas que não cedem a esse tipo de vida. Claro, sim. Agora estava-me a lembrar de outra coisa, que era quando eu vim morar para este prédio, pá, tem imensos apartamentos e tem um senhor que é uma espécie de zelador, pá, que cuida dos caixotes de lixo e cuida de uma série de merdas do prédio, porque tem muitos apartamentos e pronto. E a senhora tem um ordenado. E ele disse, se quiserem deixem o lixo, que eu depois levo o lixo, as outras pessoas, os outros condónimos dão-me 20 euros e eu levo o lixo a todas as pessoas. E eu disse, eu não vou fazer isso. E repara, não é por causa dos 20 euros, que eu no final do ano, no Natal, dou-lhe sempre um presente, um bónus, que vai dar praticamente aos 20 euros. Agora, eu acho que eu tenho que ir despejar o meu lixo. Sabe? E não é só uma cena de... Eu não. Ok. Eu acho que repara, não estou a dizer que é assim. Despejar o teu lixo, tu despejas o lixo, levas de casa até o caixote de lixo. Claro, é isso. Mas eu acho que para mim, ou seja, para mim, até o próprio ato de sair de casa, eu não quero. Repara, eu posso fazer isso, eu não estou a dizer que em nenhum momento faça isso. Não é? Imagina, se estás num escritório, vai lá uma empregada e faz isso, não é? Mas eu acho que há certas atividades que deves ser tu a fazê-las, não estou a dizer sempre, mas deves ser tu a fazê-las em algum momento, para não perderes completamente a realidade do dia-a-dia, percebes? Acho que é importante. Sim, qualquer dia, depois esse zelador, olha, se não quiser pinar a sua namorada, eu também por mais 20 euros, se me pagarem os condónios todos 20 euros, eu vou à casa e satisfaço as vossas senhoras. Sim, satisfaço as vossas senhoras e pronto, vocês têm mais tempo. Mas olha, ainda em relação aos estoicos, já falámos da dicotomia do controle. Depois tem a cena que é básica, que toda a gente faz, que é a relativização, não é? Se estás numa situação, pensa sempre na tua situação em comparação com outras pessoas, não é? Sim. Imagina, as pessoas agora, não sei o quê. Mas isso é uma coisa, acho eu, um bocado errado. É bom, mas é errado. Eu tendo a pensar nisso em tempos mais difíceis, mas acho que é errado. Porque isso também, corremos o risco de não tentar mudar nada porque está sempre gente pior. Não, mas... Porque também há aquela velha máxima do estás-te a queixar do teu trabalho. Resignação. Eu acho que para mim funciona ao contrário. É uma responsabilidade. Eu acho que depois depende de como encaras isso. Tu pensas, foda-se, houve gente que teve muito pior, portanto eu tenho a responsabilidade de superar as minhas circunstâncias e fazer melhor e não estar aqui a queixar-me com o cozinhar, coitadinho, agora a inflação não sei o quê. E há pessoas que dizem, então houve muito pior, portanto estou muito bem, não vou fazer nada. Eu acho que depende de como tu encaras. Pois, por isso é que eu estou a dizer, mas é um risco às vezes para isso. É como as pessoas, quem faz turismo à Índia para ver os pobrezinhos, para vir de lá, bem, venho revigorado, porque realmente vi tanta miséria que a minha vida até é boa. E corres esse risco em vez de tentares melhorar a tua vida, porque isso é uma espécie de droga que dura um bocadinho. Tu depois podes te sentir revigorado aí e vou valorizar muito mais as coisas porque vi tanta miséria e foi tão bom para mim ver tanta miséria. Bem, ainda bem que há miséria no mundo, porque isso é muito bom para mim.
e corres o risco de te agarrares a esse sentimento que é efêmero e que passado uns tempos estás infeliz outra vez. Claro. E depois tens que andar a ir à Índia de mês a mês, percebes? É um bocado como tudo, ou seja, a tua postura perante a vida é aquela história que dizem, não é? Que se tu ganhares a lotaria ou ficares paraplégico, ao fim de 6 meses estás no mesmo nível de felicidade. Ou seja, se eras um deprimido e um triste antes, vais ser um deprimido e um triste, eras um gajo que era alegre, não é? Ou seja, eu acho que depende muito se tu és um gajo que és resiliente e queres fazer coisas, utilizas este exercício de relativização para te dar mais responsabilidade e mais energia. Não. Então houve pessoas que tiveram piores, eu vou fazer melhor. E há outros gajos que o utilizam como desculpa para ficarem no sofá com salvos tomates, não é? Mas outra das coisas que os estoicos dizem, e um filósofo estoico, não da antiga Grécia, mas um contemporâneo, que é a questão do treino do endurecimento emocional, não é? Ou seja, tal como o sistema imunitário se reforça lidando com adversidades, não é? Tanto com contacto com vírus, ele diz que tu não virares a cara, repara, não é tipo, agora vou tomar banhos frios todos os dias de propósito só para ser mais rijo, não é necessariamente isso, é quando tens à tua frente algo que é difícil de superar, não virares a cara a isso, não tentares fazer coisa mais fácil ou fugires com o rabo à seringa, porque isso te vai preparar, como qualquer outro tipo de exercício, para quando tiveres um revés mais importante mais à frente. E é engraçado, porque eu já me cruzei com algumas pessoas na vida que têm a postura contrária, que é, em nenhum momento essas pessoas conseguem meter o dever à frente do prazer, ou seja, tudo o que implica saírem da sua zona de conforto para irem fazer algo, que é tipo, não, agora olha, vou abdicar de 2 horas de sono e vou apanhar frio porque isto é importante, e tudo bem, não vou ficar aqui no quentinho e a tomar o meu café da manhã na cama porque isto é importante. Há muitas pessoas que fazem isto, têm imensa dificuldade em colocar o dever à frente do seu próprio prazer. Não sei. Sim, tens um tipo de... Eu conheço 1 ou 2 pessoas assim, que é ao mínimo revés ficam o dia todo. Porque é que isto me acontece só a mim? É sempre a mesma coisa. E às vezes são cenas que não é nada, é parecer uma borbulha na cara, não é? Ou sei lá, fiz uma nódoa na camisa. Isso só acontece a mim. Então conseguem o dia delas, e às vezes de férias, que o dia delas fique estragado por causa disso, por causa de uma merda tipo que não se percebe. E há pessoal que é tipo, sei lá. E eu não sou o mais estoico das pessoas, mas já parti um dedo no dia que cheguei a um parque aquático logo de início. Parti o dedo, ficou inchado e eu se foda, vou aproveitar o dia, não vou deixar de usufruir do parque aquático, tenho um dedo partido. Eu usufruí na mesma. E depois já vi pessoal que é tipo... Tu és o Neil Armstrong dos parques aquáticos. Sim, é. Depois há pessoal que é tipo parte uma unha ou abre a unha aqui de baixo e está o dia todo... Pronto, já não consigo porque isto está-me a doer e agora vai entrar água com cloro e não sei o quê. Tipo, aguenta, suck it up. E depois há 2 exercícios que eu não tinha pensado muito nisso, mas eu acho interessantes, dos estoicos, e para terminar aqui esta visita aos estoicos, mas que eu acho interessantes, e que é em vez de estar sempre a pensar naquilo que não tens, repare, isto não é dizer que tu deixes de pensar naquilo que não tens, ou seja, a ambição e o desejo são importantes, é em alguns momentos aprenderes a querer aquilo que já tens, tipo, olhares para as cenas que já tens e dizer, tenho isto, olha, imagina, tenho esta casa, tenho estas férias, e a querer isso, ou seja, estar no momento, não é? E a outra, e esta nunca tinha pensado muito nisso, mas é interessante, que é imaginar, fazeres um exercício de pensares perder aquilo que tens. Imagina agora que eu ficava sem a minha mulher, ou o meu filho, ou sem o meu trabalho. Imagina que agora me acontecia uma merda e eu não conseguia escrever mais. Tinha uma impossibilidade e não conseguia escrever. Tinha um problema qualquer cognitivo. E tu fazes esse exercício, claro que não precisas estar a fazer isto todos os dias, não é? Isto não é um exercício de masoquismo. Sim, e a chorar todos os dias. Sim, mas o que é que aconteceu? Eu estava aqui a imaginar que tinhas morrido. Às vezes tu pensares nisso, não é? Tipo merdas que tu tens como garantias e pensares, mas se eu não tivesse isto, imagina, cenas tão simples como o meu trabalho, é isto que eu estou-te a dizer. Imagina que tu agora, não é? Não podias fazer mais comédia, porque uma merda qualquer. Não é? É interessante esse exercício, fica aqui a sugestão. Isto porque, no final, para acabar, que é quando eu andava a pensar nestas merdas, vi um post de alguém na internet, que acho que nem conheço, que dizia: vivemos o tempo mais estranho da humanidade, nunca o ser humano foi tão estúpido como agora. E eu pensei, a sério? Holocausto, Inquisição, escravidão. E isto fez pensar que às vezes é preciso fazer um exercício, ou seja, não é deixar de olhar à sua volta e ser crítico. Sim, mas tu aí devias ter comentado
ironicamente, o teu ponto acaba por provar uma coisa com a qual eu não concordo. Porque essa pessoa está a ser estúpida, não é? Sim, mas não sabe que está a ser estúpida. Pronto, exato. Mas, ou seja, tu dizes... Ele diz que nunca o ser humano foi tão estúpido ok, como agora. Sim. E tu dizes, olha, não concordo, porém o teu comentário faz-me ficar mais do teu lado. Ok, então tu não percebi logo a piada. Okay, ou seja, eu ok. cria quase um Sim. paradoxo na tua cabeça. É um paradoxo, exatamente. Ou seja, esta pessoa acaba por ser a confirmação Sim. daquilo que ela está a dizer. Porque é preciso ser muito estúpido para achar-se que nunca os tempos foram tão estúpidos. Sim, é aquela cena do uma pessoa que não é deficiente não pode estacionar no lugares deficientes, mas a partir do momento que estacionas no lugar dos deficientes sem seres deficiente, passas a ser deficiente. Portanto, podes estacionar lá. Mas não achas que é preciso ser muito estúpido? Ou seja, não é preciso ser muito estúpido, é preciso ter muita falta de noção, Claro. de achar que estes são os tempos mais estúpidos da humanidade. A não ser que ele esteja aí a retirar, ou seja, ele acha que há agora uma estupidez no sentido em que tens acesso a tanta coisa e as pessoas continuam a optar por ser burras e desinformadas, e que antes, como não havia esse acesso, está a desculpabilizar Eu acho que o raciocínio as não era tão atrocidades. sofisticado. Pronto. Eu acho que o Pode raciocínio acontecer não era isso, tão não é? sofisticado. Pode, mas não era tão sofisticado. Muito bem, olha, vamos deixar aqui alguns dos outros temas para a semana. Sugestões. Queria só dizer que o meu livro Filho da Mãe teve uma nova edição, tem uma nova capa, portanto, algumas pessoas já andavam à procura do livro, já tinham dito e já não havia nas livrarias. Já está a nova capa nas livrarias, está à venda. Nós costumamos deixar aqui muitas vezes séries e músicas, músicas não, livros, e eu queria deixar uma música. Acho que podia ser interessante de vez em começarmos a deixar também uma música, não um álbum, mas uma música. Porquê? Porque estava a ouvir um podcast sobre as músicas e os álbuns, os prémios Grammy, e perguntavam a esse crítico da New Yorker, tipo, quem é que devia ter sido nomeado e não foi? Tipo, a maior parte das pessoas eu não conhecia, já não estou a par da música, e eu falava de uma música que eu fui ouvir e gostei bastante. É uma música pop, mas bastante pop, com lives de R&B, de funk, chamada Pick Up Your Feelings, de uma mulher chamada Jasmine Sullivan. E fui ouvir a música por curiosidade e gostei bastante da música. É uma música, não é a melhor música de sempre, mas é uma música upbeat, e gostei da música. Portanto, fica a minha recomendação, sugestão desta semana: Pick Up Your Feelings, da Jasmine Sullivan. Pronto, as minhas sugestões vão ser mais egoístas, mais egocêntricas, aliás. E eu falei do meu livro, Guilherme. Depois também sugeriste o teu livro, sim. Vou sugerir o Dr. G, que vai fazer um comeback, afinal não morreu no Teatro Sá da Madeira como era previsto, porque a malta do Festival Risórios, que é um festival de comédia e outras coisas, em Albergaria à Velha, decidiu pagar bem, e então eu reavivei o Dr. G. E então vou lá estar dia 8 de Abril, em Albergaria à Velha, no Festival Risórios. É o Dr. G ao vivo, com convidados, e é isso. Podem comprar bilhetes, são baratinhos, estão a 7 euros, e lá estaremos em Albergaria à Velha, portanto malta de Aveiro, Coimbra, até o Porto, que deve ser para aí 40 minutos, mas bem, o Porto já foi. Mas quem não conseguiu o bilhete outra vez, se quiserem dar um esticãozinho e ir ali à Albergaria, vai ser giro. O festival tem coisas também fixes, vai ter o Levanta-te e Ri lá, vai ter a gravação ao vivo do Isto é Gozar com Quem Trabalha, vai ter stand-up também de malta diferente, do Daniel Carapeto, do Joana Gama, mais uns quantos. São assim, em dias diferentes, não sei o que é no meu dia, além disto. Mas é às 9h30 o meu Dr. G. Portanto, vejam lá isso, os bilhetes estão na bol. E já agora também um last call para preliminares. A última saída, que será dia, deixa cá ver, 14, 15 e 16 de Abril, portanto no fim de semana a seguir, em que vai ser Lolé, Beja e Lagos. Vão ser as últimas datas de preliminares. Mais a Sul, a malta, e o Algarve, e o Alentejo, tomem. E agora não reservem lugar. E as pessoas vão dizer, então e o Alto Alentejo? Só vais ao baixo? Pois, é o que é, só deu. E pronto, e é isto. Portanto, não tenho mais nada a sugerir. Quem quiser continuar a acompanhar-nos semanalmente, com o bónus do episódio especial ao sábado, o que é que tem que fazer, Eduardo? É patreon.com/sem barbas na língua e subscrever. Serem patronos por e 2 euros perderem a vergonha, no fundo é isso. Serem gratos por aquilo que têm e pensarem... o que é que estes 2 euros a mais aqui por mês estão aqui na carteira? Não estão aqui a fazer nada. Então botem aqui, que a gente agradece. O que é que também vão fazer por nós?
Não sei, se forem muitos, pode fazer muita coisa. Podemos. Ao fim e ao cabo é um bocado serem como os estoicos, que é o que é que eu posso fazer com aquilo que tenho no sítio onde estou? É gastar 2 euros Gastar 2 paus. No Patreon. É Exatamente. isso, basicamente. Foi por isso é que nós falámos dos estoicos, que é para vocês largarem 2 É euros. para voltarem a ter até aquilo que já tiveram e que perderam. Agora, se Exatamente, também perderam dá e valor. não sentiram volta nenhuma. E pronto, e se for assim está tudo bem. Também. Se for assim está tudo bem. Até para a semana. Até para a semana. Não, até daqui a 15 dias. Sim, daqui a 15 dias. Para alguns. A não ser para os patronos. Até já.